Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no quarto domingo da Páscoa. Estamos já celebrando a festa de Jesus, o bom e belo pastor. Neste convite com o Santo Padre, o Papa, e rezar pelas vocações. Rezar pela vocação do nosso pároco aqui, desta paróquia, Padre Júlio, que está enfermo, assim como rezar por todos os agentes de pastoral e movimento desta paróquia, que também são convidados a ser a figura do bom pastor. E rezar hoje também por aqueles que ainda não foram chamados, para que se sintam chamados, convidados a seguir Jesus mais de perto e fazer a experiência da ressurreição e fazer a experiência do Cristo ressuscitado no meio da comunidade que se reúne para rezar. A palavra ovelha, ela quer dizer para nós, é o símbolo da confiança. Quando olhamos para a ovelha, vemos nela aquela que confia, aquela que é guiada, aquela que é conduzida, aquela que também se torna oferta a Deus. Primeiramente, aquela que é guiada, é a palavra que trago no dia de hoje, nesse dia em que nós estamos ainda celebrando o tríduo, e já vivendo essa experiência do Cristo, bom pastor. Ser guiado. Nós, na vida da igreja, na vida da sociedade, somos sempre guiados por líderes, que precisam viver na liderança, viver na sua ação concreta, não os seus interesses, mas o interesse do bem comum da sociedade, no bem comum da igreja, no bem comum de Deus. Quando somos guiados por Deus, através de sua palavra. Jesus, por diversas vezes, sentou e ensinou. Teremos nos evangelhos, Jesus que parava, e sobre o monte, por diversos momentos, dirigiu as palavras do Pai. Tanto que lá em Ezequiel teremos que o pastor viria como promessa. Uma promessa de guiar as ovelhas e ser elas conduzidas a um reino, ao reino de Deus, já concretizado por nós aqui na terra. Jesus, por momentos, apontou ao povo, à multidão, que era necessário ser atenta à palavra, atenta à promessa de Deus, já realizada nele. Existe um escritor católico, bem espiritual, que agora me falha a memória o nome dele. Ele vai nos dizer que o Antigo Testamento é como se fosse parábolas, histórias. E o Novo Testamento é a ação do Senhor. É Jesus concretizando as parábolas. Tudo aquilo como promessa se realiza nele. E ao se realizar em Jesus, deve também se realizar naqueles que ele guia, ou seja, suas ovelhas. A segunda palavra que eu coloquei para a nossa reflexão no dia de hoje, é esta confiança. O pastor que guia suas ovelhas, as ovelhas passam a ter confiança no seu pastor. E ao ter confiança no pastor, pelo seu cuidado, pelo seu zelo, de fazer com que a ovelha fique sempre bem e curada de todas as feridas. O pastor, ele não fica nem à frente nem atrás das ovelhas,
ele fica com elas. E ao estar do lado de suas ovelhas, o pastor quer garantir esse grande cuidado. Diferente daquilo que ouvimos no Evangelho, logo no seu início. Que existem pastores e existem mercenários. Existem pastores e existem aqueles que não querem o bem das ovelhas. Não querem ter o cuidado para que as ovelhas sigam eles. Tenham a confiança neles. Tanto que é interessante, e quando o pastor leva suas ovelhas para a pastagem, ao voltar para o lugar aonde passarão a noite, o pastor faz um exame uma por uma, olhando se tem alguma coisa na sua patinha, se tem alguma coisa nela, em que ela vai levar a doença, ou alguma enfermidade, alguma coisa ruim. Ele deita a sua ovelha, ele olha lá por baixo, cuida da ovelha. Na mesma figura que ainda nos evangelhos, teremos Jesus que cuidou de suas ovelhas. Do Jesus que se rebaixou, olhando os pés de seus discípulos, colocando o avental, e ao se vestir do avental se rebaixou e lavou os pés de seus discípulos, cuidando deles, para que eles também fossem cuidadores no futuro. Cuidou dos discípulos, lavando os pés, para que eles tivessem a confiança nele, como ele sendo o bom e belo pastor. E por fim, a última palavra para a nossa reflexão e para a nossa preparação para a festa solene de Cristo bom pastor, o oferecer. O pastor, ele se oferece para com a sua ovelha. E a palavra oferecer é se entregar totalmente. A palavra oferecer é se doar totalmente. Jesus é aquele que se ofereceu como sacrifício. Ofereceu-se como sacrifício para a remissão de todos os nossos pecados. Ofereceu como sacrifício para que nós não fôssemos mais sacrificados por esse mundo e pelos pecados que carregamos. É interessante quando olhamos para o Cristo que se oferece, onde ele não é somente pastor, mas ele é cordeiro, e cordeiro imolado, tirando de nós todos os fardos de nossa vida, tirando todos os pesos de nossa vida. Ele é o cordeiro imolado, que garante a nós, irmãos e irmãs, não carregarmos mais pesos dos pecados, mas nós ainda gostamos de carregar esses pesos. Gostamos de carregar cruzes que não precisamos mais. Gostamos de carregar fardos que não precisamos mais. Pois na própria Sagrada Escritura está nos dizendo que todo aquele que vai até Ele não precisará mais carregar fardos pesados. Todo aquele que vai a Jesus não precisa mais carregar fardos pesados. E sim, ao se aproximar dele, terá essa leveza na vida. Mas também, nós como agentes de pastorais e movimentos, precisamos ser a figura do bom pastor, que cuida, que guia, que se oferece. E precisamos ter um cuidado muito concreto em nossas pastorais e movimentos.
onde muitas vezes o pastor não volta a ser ovelha, não aceita ser ovelha mais, pois já recebeu o status de pastor, recebeu o status de coordenador, de líder. Mas todo pastor precisa, como Jesus, ser ovelha. E ao ser ovelha, será como Jesus o cordeiro imolado. Será como Jesus o guia, o cuidador, que se colocará aos pés, para que então outra liderança surja no meio da comunidade, e da pastoral e do movimento. Ser pastor, ser ovelha. Este é o convite do Evangelho de hoje. E nesse último dia do tríduo preparatório para a festa de nosso padroeiro, que somos convidados a fazer exame de consciência em nós. Exame de consciência nas nossas pastorais e movimentos. Se eu estou sendo cordeiro e pastor como Jesus, ou se estou caindo no erro de ser apenas pastor no meio da sociedade. E olha, existem muitos pastores que acabam virando maus pastores e não bons pastores, quando sobe para a cabeça a figura da liderança. Rezemos em silêncio.